Olá, pessoal. Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a Débora Calazans, eu sou a gerente da IME Canadá aqui no Brasil. E hoje eu venho com mais uma live, né, das lives às quintas-feiras que eu faço a respeito dos processos temporários de vistos e permissões. Na última semana, por conta de um temporal que teve aqui no Rio de Janeiro, a gente não conseguiu realizar a live, mas eu estou voltando hoje. Eu vou começar com um recado inicial a respeito de um webinar, tá? Que a IME Canadá vai participar na próxima segunda-feira, dia 26 de fevereiro. A IME Canadá, representada pela nossa gerente de Vancouver, a Juliana, vai participar de um webinar com a Capilano University. O webinar vai ser a partir das 21 horas, 9 horas da noite, horário de Brasília. Então, não percam, porque virão novidades aí, coisas bem legais. Então, na próxima segunda-feira, 26 de fevereiro, a IME Canadá participa de um webinar junto com a Capilano University. Bom, na nossa última live, a gente falou a respeito de comprovação financeira, tá? E por conta de que, assim, muitas pessoas deixaram dúvidas, mandaram perguntas, a gente resolveu voltar um pouquinho nesse assunto, responder essas perguntas, né? E na nossa próxima live a gente passa para outro tema, que possivelmente vai ser a comprovação de vínculos. Então, eu separei algumas perguntas aqui que mandaram para a gente referente à comprovação financeira. Eu vou responder essas perguntas e a gente conversa um pouquinho mais ainda sobre o financeiro para os processos de visto, tá bom? A Rafaela Lorenzon, ela mandou uma pergunta assim: no caso, eu preciso de uns 50 mil reais, fora o valor do college que foi parcelado. Se eu tiver, tipo, 30 mil na poupança e meu sponsor tiver o restante, é possível conseguir o visto? O valor do college já que está parcelado. Então, Rafaela, quando existe o custeador, o sponsor, é sempre indicado que no seu próprio nome você tenha pelo menos 40%, entre 40% e 50% do indicado da comprovação. Então, como é que funciona essa comprovação? Eu vou relembrar. A gente indica, tá, que independente se o college é parcelado, ou se o college tem duração, ou se o seu curso na universidade tem duração maior, de 4 anos, enfim, que seja comprovado pelo menos o valor de 1 ano do curso, tá, mais em média de $1.000 a $1.500 por cada aplicante, por cada mês dos 12 primeiros de estadia. Então, também do 1 ano de estadia no país. Né? No caso, se você precisa ter em torno de 50 mil reais, você está apresentando 30 e o seu sponsor vai apresentar o restante? Sim, seria possível. Claro que não existe nenhuma garantia que o visto vai ser concedido, independente se você apresenta dentro de um mínimo ou se você apresenta um valor muito acima. Vai do oficial, vai depender da decisão do oficial com relação a isso. O que a gente não indica é dependência, tá, muito alta com o custeador, né, ou integral, por exemplo, a pessoa ou o aplicante não apresentar nada no nome dele, apresentar tudo no nome do custeador, ok? Ou também a questão de apresentar muito dentro de um limite mínimo, né? Dando o exemplo que se você necessita, a partir de uns 100 mil reais, você apresentar 102 mil reais. Muito dentro desse limite, não é uma coisa muito legal também, tá? Não é indicado. Você tem que passar mesmo, uma segurança financeira, uma estabilidade econômica para o oficial, que você vem se planejando, tá bom? Agora o Rodrigo Borges, Rodrigo Patrizzi Borges, ele mandou, em relação ao sponsor, a comprovação financeira, considera as mesmas coisas que a comprovação dos aplicantes, conta corrente, ações, investimentos, poupanças, ou o contra-cheque, nesse caso, ajuda, já que o sponsor continua tendo a renda mensal dele no Brasil. Então, Rodrigo, sim, a documentação financeira é a mesma, né? O sponsor, o custeador, o sponsor, ele vai mandar os extratos bancários, onde ele possua quantias consideráveis. Pode ser investimento, pode ser poupança, conta corrente, não importa. O importante, assim, né, o que é necessário é que esse valor ele esteja disponível para utilização a qualquer momento, de resgate rápido,
tá? Então, não importa em que tipo de conta ele está. A questão do contra-cheque, do olerite, que se refere à remuneração mensal, ela não é colocada como um valor somado ao valor total considerado, na soma final. Por quê? A pessoa, ela tem a remuneração mensal dela, mas aquele valor ele não vai ficar 100% disponível para o custeado, né? Ele não vai ficar 100% disponível para o estudante, porque aquela pessoa, ela tem responsabilidades mensais, né, dela, diárias, enfim. Então, parte daquele valor pode até ser considerado pelo oficial, que a pessoa, por ter uma renda boa, uma renda mensal boa, ela vai seguir ajudando ao estudante durante a estadia no país. Mas o ideal é que o valor esteja em conta, tá bom? Que o valor esteja disponível para utilização. Aí tem uma outra pergunta aqui que a Má Silva mandou. Débora, se você tiver uma bolsa de lá, acredito que de uma universidade, comprovando que receberá um valor, tá? Mensual, né? Mensal, ainda preciso comprovar este valor de 10 mil? Então, Má, na verdade, a gente, nesses casos, tá? De pessoas que receberam bolsas, que estão sendo convidadas por instituições de ensino, né? Ela vai ter todo um custeio. Não obrigatoriamente você precisaria apresentar uma quantia, né? Já que você vai ter essa ajuda de custo, esse financeiro. Porém, a gente indica sim, tá? Para você mostrar que você tem condições de comprar suas passagens, de chegar lá, né? Você não pode não receber inicialmente esse valor. Então, a gente indica, sim, de que pelo menos você comprove, né? Alguma coisa, algum valor, assim, notável, né? Para esse início de estadia no país, tá bom? A outra pergunta é da Patrícia Saraiva Morato. Ela agradeceu pelas lives, ela disse que é exatamente o que ela precisava saber. Que ótimo, Patrícia. E ela falou que ela está indo com a família, 2 crianças e o esposo dela. Ela viu no site que por ele seriam $1.700 por mês e 15 mil do college em Toronto. Que eles têm imóveis alugados, mais o que tem em conta, que é em torno de 100 mil. Seria muito arriscado, porque o valor está bem próximo. Então, Patrícia, são 4 aplicantes, certo? Seria você, o seu esposo e 2 crianças, pelo que eu entendi. Uma quantia de 100 mil reais é muito baixo, na verdade, tá? Você tem que fazer aquela continha que a gente indicou, né? Que seria o valor de um ano do college, né? Mais em torno de uns R$1.000 para cada um. Então, seria em torno de $4 mil reais, não, desculpa, $4.000. $4.000 para cada um, vezes 12. Né? Então, 100 mil reais, né, pode ser considerado um valor baixo para uma família de 4 pessoas, ok? Então, o ideal seria você melhorar esses imóveis que vocês têm alugado, o valor que você recebe, ele pode ser considerado, né, uma renda mensal que você vai ter, né, que você vai seguir recebendo enquanto você estiver no Canadá. Mas, assim, não vai ser um montante, eles não vão juntar todos os meses. Durante um ano eu vou receber X desses aluguéis. Não vão considerar isso. Então, talvez aí, Patrícia, o ideal seria você planejar um pouquinho mais esse financeiro, trabalhar um pouco mais para não ter riscos, tá? Pegando até o gancho dessa questão da Patrícia, que são muitos aplicantes, a gente tem percebido que a imigração tem ficado um pouquinho mais rigorosa com relação à comprovação financeira quando são muitos aplicantes, e principalmente quando tem crianças pequenas. Tá? A gente já chegou a ter acesso a históricos de negativa, onde o oficial ele citou que acreditava, né, que por conta das crianças serem ainda pequenas, menores, dependeria, né, da pessoa que, por exemplo, estaria com a permissão de trabalho. Então, aquela pessoa ela não teria tempo para trabalhar integralmente, ou o estudante, né, teria que ficar, não teria como trabalhar até 20 horas semanais, né? Então, assim, a pessoa que está indo com a família em um número grande de aplicantes tem que focar bastante no financeiro, para mostrar que mesmo que não seja possível, né, que ambos os aplicantes principais
trabalhem, eles possuem aquela estabilidade para se manter no país inicialmente, tá bom? Um outro ponto que eu vou citar aqui também, com relação à comprovação financeira, é a respeito da utilização de extratos de investimentos. A gente também tem percebido que alguns investimentos têm trazido um pouco de dúvida no oficial, com relação se realmente aquele valor está disponível, tá? Se realmente a pessoa pode sacar a qualquer momento. Então, a gente sempre indica também que, se puder, enviar sempre um documento junto que mostra que não tem carência, né? Que pode ser sacado. E mesmo que você tenha alguma perda, né? Que não tem problema, você não tem que esperar que o seu investimento vença para você ter acesso. Entendeu? Então, a gente sempre agora tem focado nisso porque é importante, tá? Porque tem alguns oficiais que têm colocado no histórico falando que ele não acreditava que o financeiro era suficiente por não entender o investimento, por acreditar que ele não estava disponível, né, para utilização durante a estadia. Vamos ver, tem uma pergunta. Os colleges... tá. Se os colleges precisam de comprovação de tudo ou só do primeiro ano, caso o curso seja de 2 anos? O Tiago Barbosa perguntou. Então, Tiago, na verdade, tá, o mínimo indicado que a imigração solicita é que você comprove pelo menos 1 ano do valor do curso, tá? Então, assim, mesmo que o seu curso tenha duração de 2, ou seja, um curso maior, um bacharel de 4 anos, inicialmente, a imigração, ela pede que você comprove pelo menos 1 ano, tá? Porém, quanto mais, melhor. Como eu disse até na outra live, a gente não tem que se prender a mínimos, ok? A mínimo de valores, não. Quanto mais você conseguir, melhor, porque você mostra, né, que você teve um planejamento prévio. Na comprovação financeira, o importante é esse, a imigração, ela quer ver isso, que você vem se planejando. Por isso, a questão de você enviar 4 meses de extratos, ok? Então, tem um outro ponto também, que antes de finalizar a live, eu também gostaria de ressaltar, que são as entradas repentinas nas contas. Tem gente que, por exemplo, né, tem a venda de algum bem, que às vezes não é bem visto pelo oficial, porque para o oficial pode parecer que você não estava preparado e tá se desfazendo, né, das coisas para poder ter aquela quantia. A questão também de você receber alguma quantia, algum dinheiro, alguma alta quantia na conta, isso vai ter que ser falado, tá? Porque se aparecer essa entrada, é importante você, de alguma forma, tentar explicar. Lembrando que o visto canadense, ele não tem uma entrevista, como acontece, por exemplo, no visto americano. Então, ali nos seus documentos, na sua aplicação, tem que ficar tudo o mais esclarecido possível, tá bom? O Isaías, ele pergunta se ele precisa ter o dinheiro na conta há pelo menos 6 meses, certo? Esses 6 meses conta a partir de quando eu fizer a aplicação ou quando eu for chamado pela imigração para dar conta de acesso. Então, Isaías, vamos lá. Se você estiver falando de permissão de estudo, a imigração, ela solicita pelo menos 4 meses de extratos, ok? E aí, esses 4 meses, a partir do momento que você vai fazer a solicitação, vamos dizer que você fosse fazer a solicitação essa semana, a gente pede o extrato mais atual e dos últimos 4, tá? Para você poder mostrar exatamente que as quantias que você vem apresentar, né, elas já estão há um tempo na sua conta, ok? Então, assim, claro, se você quiser apresentar mais meses de extrato, não tem problema nenhum, tá? Mas o indicado e o solicitado, 4 meses para os vistos de estudo aplicados aqui do Brasil, solicitados aqui do Brasil, tá bem? Então, eu acho que agora a parte de comprovação financeira ficou mais completa, né? Eu consegui, acho que talvez, explicar um pouco mais sobre esse ponto, né? E a gente já pode entrar num próximo assunto. Na nossa próxima live, a gente já falar sobre a comprovação de vínculo, que é uma coisa muito subjetiva, as pessoas também têm muitas dúvidas, e
é um ponto, junto com a comprovação financeira, muito importante, onde o índice de negativa, né, é bem grande com relação a também a comprovação de vínculo. Ok? Então, vamos lá. Eu vou relembrar algumas coisas aqui. Que na próxima segunda-feira, tá bom? Dia 26 de fevereiro, a IME Canadá vai participar de um webinar. A IME vai ser representada pela nossa gerente de Vancouver, a Juliana, e ela vai participar de um webinar com a Capilano University, com uma representante da Capilano, Juliana também, às 21 horas, horário de Brasília. Então, não percam, a gente vai falar algumas coisas novas, tá bem? E outra questão só para lembrar, segunda-feira a Celina também volta com a live dela, porém a live dela agora passa a ser às 14 horas, porque houve a mudança de horário no Canadá, então no horário aqui de Brasília, no horário aqui no Brasil, às 14 horas. Então vocês também não percam, já preparem as suas perguntas, ok? Na nossa próxima live, então, a gente vai falar sobre comprovação de vínculos. Então, quem quiser, já vai mandando as perguntas, pode deixar no comentário, aqui nos comentários do vídeo, que a gente vai recolhendo, e aí eu vou respondendo e eu vou também ponto por ponto, como eu fiz com a comprovação de vínculo. Tá bom? Eu agradeço novamente a participação de vocês e espero todos novamente na próxima semana. Tá? Um abraço e muito obrigada.